Olá, nós agora vamos começar o estudo de campos vetoriais. Os campos vetoriais fazem parte de uma evolução natural de estudo de funções que nós começamos de uma função de uma variável. Depois nós fomos para N funções de uma variável que nós chamamos de função vetorial. E nós tratamos até agora há pouco de uma função de várias variáveis, que a gente chama de campo escalar, e nós vamos então entrar agora no conjunto de N funções com M variáveis. E aí a gente pode ter um campo vetorial em geral. Nós vamos, em particular, vamos estudar campos em duas dimensões, Aqui vai dar um exemplo que nós vamos tratar daqui a pouco. Então, campos vetoriais em duas dimensões, vão ser definidos da seguinte forma. Nós pegamos um par ordenado no plano cartesiano R2 e dá como resultado um elemento, também no plano cartesiano R2, mas um elemento vetorial. Então, para cada par ordenado xy, nós temos um vetor que depende de xy, dado em uma das componentes, dado por uma função multiplicada pelo vetor canônico i, e a outra função de xy multiplicado pelo vetor canônico j. Esses vetores são os vetores unitários das direções principais do plano cartesiano, e são os vetores ortogonais. Bom, essa maneira de escrever o vetor fica conveniente porque nós temos aqui várias coisas juntas, e não apenas números. Em cada um dessas componentes aqui nós temos uma função que pode ser complicada de x e y, ali também a função de x e y pode ser duas funções independentes. Então, por exemplo, nós temos aqui uma função que vai ser um campo vetorial, dado na direção i e j pelas funções seno da coordenada x e seno da coordenada y. Então, é um exemplo bastante simples, só para a gente perceber que a gente tem uma definição para cada ponto no plano cartesiano, um vetor. Então, e esse aqui, como é um exemplo bem simples, para a gente ter uma noção de que vetor é esse. Então, eu vou calcular, por exemplo, quando x é igual a 1 radiano, então ou y igual a 1 radiano, fica fácil de calcular. Eu vou fazer só com um cálculo vários exemplos aqui. Então, vou precisar do seno de 1. O seno de 1 é 0,84 aproximadamente. 1 é radiano. Então, esse aqui é um vetor em cada ponto. Então, por exemplo, o vetor no ponto 1, 0, então 1, 0, seno de 0 é 0, e seno de 1 é 0,84. Eu tenho esse vetor que tem tamanho 0,84, a norma é 0,84. E é um vetor na direção 1, 0, ou seja, exatamente naquela direção. Se você pensar, esse vetor aqui é equivalente a um vetor que sai da origem, de tamanho, com as coordenadas 0,84 e 0, mas eu estou pensando no vetor nesse ponto 1, 0. No ponto 1 e menos 1 nós temos esse outro vetor, no caso o seno de x e o seno de y, como o y é negativo, o seno é negativo, então o vetor tem essas duas componentes, aí nós temos esse vetor nessa direção, e o tamanho dele é um pouquinho maior deles, porque ele tem as duas contribuições. E assim eu faço vários outros pontos para perceber que função eu tenho aqui, que campo vetorial eu tenho aqui. Isso aqui é apenas para dar uma noção, porque obviamente que eu estou usando aqui, mas eu estou usando 3 mais 2, 5 mais 3, 8 pontos. Escolhi 8 pontos aqui para calcular, que foram os pontos fáceis. Obviamente que em 0, 0 também é fácil, mas o vetor trivial é 0. Quando x e y é 0, isso aqui vai dar 0, ele não vai sair dali. Bom, essa aqui, então, eu posso ter noções de como é que é esse campo vetorial, calculando em cada ponto o seu vetor. Então, eu posso começar a generalizar isso, e os computadores hoje em dia nos ajudam a fazer esse mapa de vetores. Aqui nós temos setinhas que indicam tamanhos de maneira proporcional qual é o valor do vetor em cada um do ponto. Então, eu tenho uma série de pontos aqui. Perceba que os vetores são pequenininhos, aqui os vetores começam a crescer, mas começam a diminuir também nesse sentido.
Aqui também começa a crescer nesse sentido e acaba diminuindo ali. Aqui também. Então, tem algum padrão aí. Se eu pensar que isso é uma força, então são forças, se eu colocar uma partícula aqui, vai sentir a força lá. Ou se eu pensar que isso é um fluxo de um determinado fluido, então isso aqui tem alguma coisa tendendo para lá, acelera, depois diminui. Então tem algumas interpretações que eu posso ter para esse campo vetorial. Bom, campos vetoriais em 2 dimensões a gente pode tratar, também campos vetoriais em 3 dimensões. É bastante similar, e aqui nós temos um exemplo de um campo em 3 dimensões. E, novamente, em cada ponto nesse espaço tridimensional, nós temos um vetor. E esse vetor é dado pelas componentes I, J e K para cada ponto no espaço tridimensional x, y, z. Então, eu calculo, obviamente, que para eu ter uma noção disso aqui com um pouco mais, tem que dar uma rodada para ver como é que funciona, quais as tendências desses vetores, mas aqui eu tenho um campo vetorial tridimensional no espaço de 3 dimensões. Bom, eu acho que a coisa mais importante para lembrar que o campo vetorial me dá um vetor em cada ponto. Então, em cada ponto tem um vetor, e aí existem alguns elementos importantes que a gente precisa entender ou vai aplicar. Existem os pontos críticos de um determinado campo vetorial, que são aqueles pontos onde o vetor se anula. Tem algumas regiões ou pontos chamados repulsores, em que em torno daquela região ou aquele ponto, os vetores estão saindo. Então, aquele ponto meio que repulsa os vetores. Ou o contrário, pode ser atratores. Então, em determinado ponto, os vetores parece que estão convergindo para um determinado ponto ou uma região. Nós temos campos vetoriais em 2 dimensões, que podem ser vetores tangentes a determinadas curvas. Então, eu tenho uma curva, a curva tangente é um vetor, eu posso ter em cada ponto da curva um vetor, eu posso construir um campo vetorial dessas curvas tangentes, desses vetores tangentes. Campos vetoriais em 3 dimensões pode ser, por exemplo, gradientes de funções, em 2 dimensões também. E aí a gente pode estar sempre calculando a norma daquele campo vetorial. A norma, ou o módulo daquele campo vetorial, vai ser uma função escalar de várias variáveis. Então aqui a gente amarra com o conteúdo que nós já vimos anteriormente sobre função de várias variáveis, que pode ser então a norma ou módulo de um campo vetorial. Bom, vamos dar um outro exemplo de um campo vetorial associado a essa expressão aqui. Então aqui é importante a gente ver determinados padrões que estão acontecendo. Então, por exemplo, se eu pegar x e y, cada um separadamente igual a 0, o vetor se anula. Eu tenho que tomar um cuidado aqui para fazer o limite, mas separadamente eles vão ser 0. E eu tenho, então, potencial ponto aqui interessante em torno do 0, mas eu tenho aqui uma diferença, e à medida que o y está crescendo, isso aqui está sendo diminuído pelo módulo da distância em relação à origem. Então, nós temos a componente y do meu ponto multiplicado pela direção x do meu campo vetorial, dividido pela distância, e da mesma forma a componente j do meu campo vetorial está multiplicada pela coordenada x do meu espaço, com um sinal trocado. Então, esse espaço aqui já tem aqui a imagem do que acontece. Então, em cada ponto nós temos um vetor, e vejo que esses vetores parecem que estão em rotação aqui, e de fato eles estão. Quer dizer, tem um significado para esse campo vetorial, que tem um campo como um todo que está em rotação. E, ao contrário do outro campo que nós tratamos, aparentemente nesse gráfico aqui, todos os vetores estão praticamente do mesmo tamanho. Isso é estranho, porque, em geral, é possível desenhar também as direções principais dos campos vetoriais sem se preocupar com o tamanho. Mas, em geral, é interessante mostrar os tamanhos. No primeiro exemplo que nós demos aqui, esse aqui era o tamanho do vetor
aqui nós temos tamanhos também associados a cada ponto do vetor. Então, quando nós vemos aqui todos eles aparentemente iguais, primeiro a gente tem que criticar o software que fez o gráfico, mas depois a gente vai fazer algumas contas. Então, vamos calcular a norma desse campo vetorial. A norma desse campo vetorial, nós temos esse campo vetorial aqui, eu coloquei em evidência o inverso da distância, a origem, e no fundo aqui nós temos esse vetor, que está trocado. Então, para cada ponto x, y, eu tenho o vetor y menos x. Bom, mas a norma desse vetor vai ser, isso aqui é um fator escalar que está positivo, pode sair da norma. Eu tenho que calcular a norma desse vetor, que vai ser a raiz quadrada desse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado. Esse aqui ao quadrado, mais esse ao quadrado. Mas isso é exatamente isso aqui. Então, a norma do vetor é 1. Então, está explicado porque no gráfico aqui, todas minhas flechinhas têm praticamente o mesmo tamanho. Porque a norma dele cancela as duas coisas aqui, dá exatamente 1. Bom, mas para a gente entender cada vez mais um campo vetorial, a gente tem que ver algumas das suas propriedades. Então, a outra propriedade que a gente pode observar é assim, pense no campo vetorial mais simples possível, que é o campo radial, a gente chama às vezes campo radial, que é na direção x multiplica pela coordenada x, na direção j multiplica pela coordenada, na direção y multiplica pela coordenada y. Então, esse campo radial, que é minha posição vista do ponto de vista vetorial, esse campo radial, se eu fizer um produto escalar com esse campo vetorial, vai dar zero. Veja que se eu pegar x e y, multiplicar do ponto de vista escalar por esse aqui, então vai ser x vezes y mais y menos x. Então vai cancelar, dá zero. O produto escalar, o produto interno, dá um número, no caso aqui o número é zero. Isso aqui indica que esses dois vetores são perpendiculares. Então, o vetor radial é um vetor que sai da origem, aponta para fora e vai crescendo com a distância, porque a norma dele é exatamente a distância. Então, esse vetor radial é exatamente perpendicular a esse vetor que nós temos aqui. E a norma desse vetor é chamada, usualmente a gente apenas coloca a letra R, e no caso aqui é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, esse campo vetorial tem essas propriedades, eu estou dando apenas um exemplo de como entender algumas das propriedades desse campo vetorial. Vamos dar um outro exemplo. Um campo vetorial que é dado por R vezes R menos 2 na direção R. Onde aqui eu já estou usando R, que é o vetor radial. A norma dele é a coordenada, se você pensar a coordenada polar, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a distância até a origem. Então, a norma desse campo vetorial é fácil, porque nós temos aqui R vezes R menos 2, e a norma de R vetor é o próprio R, então dá R ao quadrado vezes R menos 2. E aí tem uma coisa interessante, que quando R igual a 0 ou R igual a 2, a norma dele vai a 0, e o campo vetorial, quando R igual a 0 ou R igual a 2, também se anula. Então, essas são as principais características. Esse aqui é um campo vetorial na direção radial, porque ele está apenas multiplicando um número escalar, que é o R menos R menos 2, vezes a vetor radial. Então, é um vetor que é radial. E o gráfico pode ser visto essencialmente dessa forma, sendo que aqui, a propósito, foram colocadas apenas as direções. Aqui, as setinhas não são proporcionais aos vetores. Mas aqui as setinhas estão indicando o seguinte. Aqui está o círculo de raio R igual a 2. E aí, dentro desse círculo, as setinhas estão para dentro. O que era de se esperar, porque quando R é menor do que 2, aquele número ali vai ser negativo. Então, o vetor radial vai ser um vetor radial, mas um vetor para o centro. E quando R é maior do que 2, o vetor está apontando para fora, está crescendo, e vai crescer também, vai crescer. Mas essa região aqui, então, é a região que separa os dois comportamentos. E se colocar, então, mais em xeque esses vetores, então, dando um zoom, nós temos os vetores que estão
apontando para a origem e os vetores estão saindo e a transição aqui. Se colocar os vetores na forma proporcional, então aqui dentro desse ciclo aqui, em relação aos vetores estão crescendo, aqui eles começam a crescer e crescem essencialmente com R ao cubo, em termos de módulo. Então, na proporcionalidade, os vetores aqui dentro e bem próximo desse ciclo quase desaparecem. Mas é importante ter noção que aqui dentro teriam vetores também que estão apontando para o centro e aqui para fora eles estão crescendo para fora. Bom, dentre todos os possíveis campos vetoriais, que nós podemos ter campos eletromagnéticos, são campos vetoriais, campos de velocidades de fluidos são campos vetoriais. Um campo vetorial muito importante que a gente tem é chamado campo vetorial conservativo. O campo vetorial conservativo, inclusive, vai ter propriedades interessantes para calcular integrais desses campos. Esse campo vetorial conservativo é aquele campo que é gerado pelo gradiente de uma função escalar. E essa função que gera o campo conservativo é chamada de função potencial por conta do papel que tem lá no estudo de mecânica na física. Então, nós temos uma função escalar de muitas variáveis, no caso aqui de 3 variáveis, só para a gente fixar. O gradiente desse campo de muitas variáveis vai dar um campo vetorial. E esse campo vetorial vão ser as derivadas parciais em relação a cada uma das coordenadas nas direções dessas respectivas coordenadas. Então, esse aqui é um vetor, o gradiente dessa função aqui é um vetor, e para cada ponto eu tenho um vetor, eu tenho um campo vetorial. E quando isso acontece, quando essa relação acontece, nós temos esse campo vetorial chamado campo conservativo. E um exemplo desse tipo de campo conservativo, campo vetorial conservativo, é exatamente o campo associado à força gravitacional de Newton. Então, aqui nós temos o potencial gravitacional, que é proporcional ao produto das massas com a constante de proporcionalidade, inverso à distância tridimensional, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tirar a raiz quadrada, dá essa minha variável esférica R. Bom, para a gente estudar um pouquinho das propriedades dessa função potencial e do seu gradiente, que é um campo vetorial conservativo, eu vou fazer esse GMM como sendo 1, porque tudo vai ser proporcional a esse fator. Então, como é que é a cara desse campo vetorial conservativo de Newton? Eu pego o gradiente, pego a derivada parciais com respeito a x, y e z. Bom, mas a função é do tipo 1 sobre r, onde r é essa expressão, que é a distância à origem. Então, derivadas com respeito a x, vai ser derivada de 1 sobre isso aqui, que vai ser, então, isso aqui é 1 sobre a raiz quadrada, e nós aprendemos lá no cálculo 1, aqui nós temos o fator 1 meio, aí, no caso, como está no denominador, vai ser menos 1 meio, tira a derivada, vai ser menos 3 meios, e até o sinal menos, e tem o fator 1 meio associado aqui nós temos o fator a raiz quadrada. No entanto, ao pegar a derivada em relação a x, nós temos 2x, aí os dois cancelam um ao outro. O resultado dessa componente aqui, que é apenas a derivada parcial de f com respeito a x, é x sobre r elevado a 3 meios. Então, por simetria das coisas aqui, as outras derivadas vão ser o y sobre r elevado a 3 meios, z elevado sobre r elevado a 3 meios, com sinais negativos aqui. Então, a força é uma força inversa, no sentido contrário, é a força radial, e é inversamente proporcional a 1 sobre r ao quadrado. Se a norma disso aqui é r, então nós temos que vamos ter apenas um fator 1 sobre r ao quadrado. Bom, esse campo vetorial associado ao potencial gravitacional de Newton é um exemplo bem clássico de um campo conservativo. Mas a gente pode ter campos em geral a partir de uma função escalar. Por exemplo, essa função aqui, x, y e z, dado dessa forma, x vezes cosseno da razão entre y e z. Aí, isso aqui é um pouquinho mais, em cada caso um pouquinho diferente, mas são bem simples. Derivada daquela função com respeito a x vai dar a componente i. Derivada com respeito a x é só tirar o x ali e dar o cosseno de y sobre z. Derivada daquela coisa ali com respeito a y
vai ser a derivada do cosseno, que dá menos o seno, vezes a derivada do que está dentro lá do argumento, toda derivada com respeito a y, dá 1 sobre z. Então já tinha um x, dá x sobre z. E aí a derivada com respeito a z vai ser a derivada do seno aqui, ó, menos, derivada do cosseno vai ser menos o seno, mas eu tenho derivada com respeito a z do argumento, que é y sobre z, que é y sobre z ao quadrado com sinal negativo. Tem dois sinais negativos, vai ser um positivo aqui. Então nós temos uma expressão para a função vetorial conservativa que foi gerada dessa função potencial. E aí, em cada ponto nós temos, em cada x, y, z, nós temos um valor, um campo vetorial. O desenho, a gente pode observar como é que é o desenho, e aqui eu estou sobrepondo a norma do campo vetorial na forma de regiões de mesmo potencial, são equipotenciais ou curvas de nível, se você quiser, e aí existem determinadas regiões que estão expulsando aquela partícula, se for, e tem pontos que estão se acumulando. Enfim, são vários exemplos de campos vetoriais que é apenas um ponto de partida para você fazer várias aplicações mais avançadas que envolvem funções em que cada ponto é um vetor.